Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela da Bicompliance. Eu sou especializada em compliance e proteção de dados e hoje a gente vai conversar sobre como utilizar dados públicos. Essa questão é algo que surge muito no âmbito da proteção de dados, né? Quando é que a gente pode utilizar um dado público? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar aqui que para você utilizar um dado, você precisa ter uma base legal, ou seja, você precisa ter uma justificativa legal para tratar esse dado. Uma das bases legais que a gente tem é o consentimento, ou seja, você pede ali a autorização, o consentimento do seu titular de dados para poder tratar um dado. Mas tem muitas outras bases legais, por exemplo, você pode usar um dado para cumprir com alguma legislação, você pode utilizar para fins de cumprimento de um contrato, e aí você pode usar também os dados tornados públicos com algumas restrições, né? Então, você pode utilizar os dados públicos desde que observada a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificou a disponibilização desses dados. Além do que, você precisa observar a proteção dos direitos dos titulares de dados. Bom, também, segundo essa concepção que está na legislação, no artigo 7º, a gente pode dizer que uma empresa pode, sem precisar pedir um novo consentimento, tratar esses dados que foram tornados públicos pelo titular. No entanto, caso a empresa ela queira compartilhar esses dados com terceiros, ela precisa estar atenta, né? Devendo comunicar também nesse momento para o titular de dados, solicitar um novo consentimento, se quiser então compartilhar esse dado com outros. Via de regra, esses dados são aqueles que possuem uma publicação obrigatória, que se enquadram em uma das bases da LGPD, é claro, e esses dados são às vezes encontrados em portais de autoridades estatais e eles podem estar relacionados, por exemplo, em sites da Justiça, da Receita Federal e até mesmo os que são compartilhados sem nenhuma restrição de privacidade, né, pelos próprios titulares em uma rede social, por exemplo. E aí, conforme previsto então no artigo 7º da LGPD, o controlador ele pode realizar o tratamento desses dados, mas ele precisa considerar os propósitos legítimos, considerar a finalidade, os direitos dos titulares, os fundamentos e os princípios previstos na legislação. Então, você não pode usar esse dado da forma como você quiser, você precisa fazer uma análise da sua finalidade, da sua boa-fé, e isso precisa estar alinhado com a LGPD. Além disso, é muito importante a gente dizer aqui que o tratamento desses dados públicos de forma alguma, não abandonam os direitos dos titulares de dados. Então, ainda que não seja exigido o consentimento, os titulares precisam receber informação sobre o tratamento se eles solicitarem. Então, os direitos dos titulares permanecem da forma como estão, inalterados, mesmo para um dado público. Essa pessoa, o titular de dados, ele tem o direito de solicitar o exercício dos seus direitos, que são aqueles direitos, por exemplo, em relação à alteração de dados, correção, informação sobre os dados, entre muitos outros que estão ali na legislação. Bom, também a proteção é o que se recomenda para quem deseja, né, realizar essa atividade com um dado público. Então, a gente sempre recomenda que você deva procurar instituir processos adequados, elaborar relatórios de impacto se isso trouxer algum potencial dano para o titular de dados. E, claro, analise muito bem a sua finalidade, a sua boa-fé e veja se você está alinhado ali com o que diz a LGPD para você utilizar esses dados públicos. Veja sempre a sua finalidade, a sua boa-fé. Pense também por que esses dados foram tornados públicos. Esse é o ponto central da utilização dos dados públicos. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado desse podcast sobre como utilizar os dados públicos. Eu reforço que você precisa sempre utilizar dados de acordo com a boa-fé, respeitando os direitos dos titulares e também observando o motivo, a finalidade que tornou esses dados públicos, para você estar alinhado com essa finalidade também. Tá bom? Obrigado por ouvirem esse podcast e até a próxima!